Jesus, quando percebeu que o seu ministério estava crescendo e alcançando multidões, ele tomou uma decisão de chamar os seus discípulos, aqueles que caminhavam mais perto dele, e subir a montanha para compartilhar com eles as verdades a respeito do reino de Deus. E ele fez isso. Ele subiu a montanha, ele pregou a esses discípulos verdades duras, difíceis, profundas. E de fato, isso impactou o coração daqueles que o ouviam. Quando termina esse sermão, as Escrituras nos mostram que a multidão já estava junto com ele novamente. Não apenas a multidão que queria os milagres, que queriam ver as realizações sobrenaturais, mas queriam também ouvir as palavras que aquele homem, o Mestre Jesus, tinha para dizer. Eles terminam esse sermão aplaudindo, apesar de ter uma retórica tão pesada. A Bíblia nos mostra que Jesus tratou de assuntos ácidos, difíceis, de uma forma muito profunda. Ele falou sobre amar os seus inimigos, ele falou sobre a performance na oração e no jejum, ele quebrou a religiosidade. Ele também falou da postura dentro de um casamento, nos ensinou a sermos sal e luz, sobre a humildade que acompanha aqueles que amam a Deus, até mesmo sobre a perseguição, que deve ser motivo de alegria para aqueles que são perseguidos pelo nome de Deus. Nos ensinou a fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai em secreto, inclusive a oração mais importante, a oração do Pai Nosso, que fala de um relacionamento do Filho com o Pai. Ele ensinou no Sermão da Montanha, ali para os seus discípulos naquela montanha. Ele também nos ensinou a respeito de como lidar com finanças, para não inclinar o coração para um Senhor e para outro Senhor. E ele vai progredindo e ele vai então chamando esses discípulos a uma vida de intimidade, a uma vida de integridade. Ele fala a respeito de verdades que nos conduzem à eternidade. E o que é interessante é que ele termina esse sermão com um conselho para todos aqueles que estão ouvindo. Ele começa uma história, depois de ter falado tudo isso, ele começa dizendo: se vocês pensam que tudo o que vocês ouviram vai servir apenas para adornar a casa de vocês, para embelezar a casa de vocês, como alguém que apenas faz uma reforma em sua casa, vocês serão tolos. Essas palavras que vocês acabaram de ouvir têm a ver com uma ideia muito mais profunda. Tem a ver com vocês serem construtores, sábios construtores, construindo a casa de vocês em uma rocha. E ele então chama aquela multidão a um compromisso de uma vida realmente que vale a pena. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento, você que está conosco agora. Pense que muitas vezes as verdades, as palavras e até a nossa jornada daquilo que nós ouvimos de Deus pode ser apenas para uma parte de decoração para aquilo que nós temos como história de vida. Mas as verdades de Deus são muito mais profundas do que isso. As verdades de Deus precisam criar raízes, precisam trazer para nós uma firmeza em lugares sólidos. É por isso que muitas pessoas, ao ouvirem as palavras de Deus, podem até aplaudir. Muitas pessoas podem até dizer: uau, como eu fui impactado com essa mensagem. Muitos podem até dizer: isso serve para um bom estudo bíblico. Olha, isso tem uma parte da teologia que se encaixa bem com isso que Jesus está ensinando. E alguns até mesmo pegam as palavras de Jesus para criar regras, para criar religiosidade e legalismo. Jesus então está nos chamando para tudo que nós ouvimos, das firmezas eternas que Ele nos coloca como verdades da palavra, não para ser apenas um objeto decorativo na nossa vida. O que Ele nos chama é para tudo que Ele está nos entregando, que seja para mim e para você, verdades que vão construir uma história sólida, uma casa sólida. E Ele diz: aqueles que acham que é apenas uma reforma estão se enganando construindo a sua casa na areia.
Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, estão construindo em lugares profundos, estão cavando fundo. Nós construímos agora uma grande construção aqui da igreja e a construtora começar a lidar com o solo, pensando no grande prédio que a gente está construindo, alto, 4 andares, ele nos falaram, nós vamos ter que cavar fundo. E na minha percepção, essa história de colocar a casa na rocha, construir a casa na rocha ou na areia, que Jesus conta no final desse sermão, tinha a ver com aquela imagem que às vezes a gente vê nos quadros, de uma casinha construída na rocha, as pessoas na praia vendo o mar. Eu entendi que Jesus estava falando de uma forma muito mais profunda. O sábio construtor cava até encontrar a rocha. Porque a rocha é um lugar onde você pode colocar os alicerces para aquilo que você vai construir. Aqueles que têm algum entendimento de engenharia sabem que para você construir um prédio alto, você precisa ter uma estrutura tão profunda para que aquilo sustente a grande construção. Essa é uma verdade também para a nossa vida cristã, para a nossa vida familiar e para toda a história que nós estivermos construindo. Muitas vezes, as palavras de Deus podem se tornar apenas adorno, ou elas podem se tornar lugares que vão ser tão sólidos e profundos que vai cavar na sua vida, vai arrancar coisas da sua vida. Tem momentos que Deus começa a cavar até encontrar aquilo que é rocha, aquilo que é seguro, aquilo que pode ser sustentado, o grande prédio, a grande história. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer construir sobre bases muito rasas. E na verdade a gente não percebe que o que a gente está construindo é em areia. Ou simplesmente colocando decoração em uma casa que vai ruir. E eu quero chamar a tua atenção para aquilo que você está construindo agora mesmo. Às vezes você pensa que o fato de algumas dores, alguns processos de Deus cavar na sua vida, algumas ações que geram em você desconforto, e você pensa, para onde estou indo? Deus está dizendo a você, eu estou cavando porque o que eu estou construindo em você são coisas profundas para toda a bela história que você tem para viver. E Jesus continua dizendo, ele diz, quando você constrói em lugares profundos, quando sopram os rios, quando vêm os ventos fortes, quando a tempestade chega, essa casa continua firme. Então, aquela multidão, ao ouvir isso de Jesus, fica tão impactada que elas aplaudem aquele sermão. É como se tudo aquilo que eles ouviram fizesse sentido. Eu quero dizer a você, as coisas que você ouve não são apenas para trazer algum tipo de beleza para a sua vida, mas é para aprofundar você em verdades eternas. Às vezes, aquilo que você ouve pode apenas ser uma frase no meio do caminho, ou ela pode criar um grande movimento do sobrenatural para que você possa experimentar coisas tão firmes em Deus e que você esteja pronto para a grande construção. Essa construção que Deus está fazendo em você. Certamente, muitos habitarão nessa casa. Muitos beberão das fontes que essa casa vai oferecer. E quando você terminar ela, você vai dizer, ainda com todos os processos, Deus esteve comigo. Deus me ajudou até o fim. As palavras de Deus foram firmezas para o meu coração. Ele criou em mim algo tão poderoso. E eu quero dizer a você, não é apenas aplaudir aquilo que Deus fala, é viver naquilo que Deus fala. É andar pela palavra que Deus fala. Essa é a verdade que pode te ajudar a viver uma experiência poderosa. Os sermões que você ouve, as subidas de montanhas que você vai com Deus, elas servem para um objetivo, para construir em você uma firme habitação, tanto para Deus, quanto para sua família, quanto para sua história. Eu quero declarar, se você está construindo algo e está doendo, é porque Deus está trabalhando forte para a grande habitação que Ele está fazendo para você e por você. Ouça as palavras, creia nelas e avance
em direção a tudo que Deus tem. O melhor de Deus certamente está por vir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Amém.